Você pensou assim, ó. Amém. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui, compartilhando a palavra de Deus. E hoje eu quero falar a vocês sobre o porquê que o coração das pessoas se torna endurecido. Eu falei a vocês no dia anterior que existe uma cura para quem está com o coração duro. E lembre-se que essa mensagem que eu produzi aqui, eu não pensei estritamente em evangelismo ou em pessoas de fora do arraial. Essa mensagem, ela tem o objetivo de alcançar o pessoal de dentro da igreja, o pessoal que é nosso. E eu utilizei como texto base Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 52, que vem falando sobre depois que os discípulos estavam ali, teve o milagre da distribuição de pães, Jesus mandou eles irem para a cidade de Betsaida, do outro lado do mar, daquele lago, né, daquele grande lago que é chamado mar. Foi para outro lado, chegando lá, eles não conseguiam remar, remavam. A tempestade, o tempo, chegou à noite, eles ainda não tinham chegado no local onde Jesus mandou, e eles estavam todos atônitos. Jesus foi ter com eles até o mar. E aí Jesus acalma o mar, e aí então eles chegam lá nas localidades. Eu mostrei a vocês ontem de que existem algumas evidências de pessoas que vivem dentro da igreja, dentro do reino, mas estão com o coração endurecido. Por quê? Porque estamos falando aqui de pessoas como os apóstolos, que viviam junto com Jesus Cristo, trabalhavam na obra, estavam na distribuição de pães, faziam todas as coisas, porém o coração deles não estava com Cristo, não estava com Deus. E o coração não era contrito, o coração estava endurecido. E todo mundo que está com o coração endurecido não consegue, ali, em hipótese alguma, fazer a vontade de Deus. Ontem falei a vocês que uma das evidências de pessoas que estão com o coração endurecido é que em momentos de pânico, em momentos de dificuldade, essas pessoas elas acabam não cumprindo aquilo que Deus manda. Por exemplo, os homens aqui, que eram os discípulos, não eram pessoas principiantes, não eram pessoas que estavam ali navegando a primeira vez naquele mar da Galileia, porém a gente percebe que eles estavam sem viver pela fé. Tem muito crente que está na igreja, mas não vive pela fé. Acaba olhando muito as coisas que existem na igreja, o trabalho que eles fazem ali, sem estar com o coração na fé. Eles não estavam vivendo pela fé, eles não poderiam reivindicar essas promessas de Deus quando estavam em angústia. Todo mundo que está com o coração endurecido, quando passa por momento de pânico, por momento de dificuldade, não consegue ter a bênção. Por quê? Porque não consegue reivindicar a promessa de Deus, porque não está com o coração em fé. Também falei a vocês de que quando nós permitimos que o nosso coração se torne endurecido para Deus, as coisas também não são boas para a gente. Nós também vamos começar a entrar em pânico em meio às provações. Por exemplo, o irmão que não está com o coração em Deus, no momento da provação, ele entra em angústia, ele entra em pânico. Por quê? Porque o coração não está debruçado no Senhor, o coração está endurecido. Uma outra prova de coração endurecido que falei a vocês é que existe muito fracasso, muita frustração na vida de nossos irmãos. Eles ali, os discípulos, tinham entrado no barco ao anoitecer, porém eles não conseguiram remar o suficiente para chegar ali do outro lado da praia. É um fato de que não estamos novamente falando de pessoas que nunca navegaram ali. Eles conheciam as rotas, conheciam ali as chuvas que tinha naquele local, conheciam tudo, mas eles iam morrer. E por isso a angústia deles. Quando estamos com o coração endurecido, no momento de tribulação, o pânico bate à nossa porta. Por quê? Porque não conseguimos nos deleitar e nos debruçar no Senhor no momento de pânico. Nos falta o quê? A fé, disse Cristo. Bem, nós não podemos obedecer a Deus se o nosso coração estiver endurecido para Ele. Ninguém consegue obedecer ao Senhor se o coração está duro. Então, se o seu coração está duro, querido irmão, você pode continuar trabalhando na obra de Deus, mas você não estará trabalhando com o Deus da obra. É um fato de que, quando olhamos o trabalho de muitos irmãos, se tornam trabalhos infrutíferos. Era a quarta vigília, eles estavam lá há algumas horas lutando e remando, mas eles não estavam indo de fato a lugar algum. Eles estavam ali parados.
Algumas vezes isso acontece conosco. Trabalhamos, trabalhamos, parece que a obra não vai a lugar nenhum. Porém, hoje quero falar a vocês sobre o porquê que o nosso coração e o porquê que o coração desses discípulos ficaram endurecidos. Porque, imagine, irmãos, eram pessoas que estavam trabalhando na obra do Senhor. Era suposto que eles estivessem com o coração aberto e o coração deles não estivesse endurecido. Mas o texto bíblico declara que eles não estavam conseguindo cumprir o mando de Cristo de chegar do outro lado, porque o próprio coração deles estava endurecido. Por que que o coração do irmão é duro? Porque o coração do seu esposo, da sua esposa, do seu filho se tornou endurecido para a pregação do evangelho, para receber a palavra. Será que este é o caso seu? Bem, não consideramos aqui as bênçãos de Deus. Eles tinham se acostumado, irmãos, com muitos milagres e também eles tinham perdido o entusiasmo. Não considerar as bênçãos de Deus é o primeiro item que eu acho que faz com que o coração seja endurecido. Lembra daquela terminologia que nós temos na igreja chamada de primeiro amor? Quando as pessoas acabam se batizando, entregando sua vida a Jesus Cristo, elas ficam vislumbradas com as coisas do Senhor. Elas ficam ali cheias das coisas do Senhor e elas querem trabalhar, sabe, aquele novo converso, quer trabalhar na obra de Deus, quer fazer tudo que puder, porque ele quer apressar a volta de Cristo, quer que outras pessoas também recebam essa porção de bênção que ele recebeu. Os discípulos já não estavam mais com isso. Os discípulos já não tinham mais esse chamado, né, primeiro amor aqui. Eles estavam acostumados a curas que Cristo fazia, a milagres, às coisas que aconteciam. E eles estavam endurecendo o coração. Deus advertiu, queridos irmãos, o seu próprio povo ao dizer em Deuteronômio capítulo 6, versículo 12 o seguinte: Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É um fato de que antes de Deus dar ali as suas tábuas da lei, dar as suas promessas, mandá-los ir para casa, essa terminologia também ela tem o mesmo sentido antes dos 10 mandamentos. Ou seja, guarda-te de que não esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito ou da casa da servidão. Tem muita gente que acaba indo para a América ou indo para outros lugares, ou mesmo aqui no país, e acabam esquecendo da onde vieram. Eu já vi muitos irmãos que conseguiram um pouco de dinheiro, conseguiram algumas coisas na vida e se tornam irmãos soberbos. Você deve conhecer alguns assim. Puxa, o cara nem é tão rico, o cara nem é tão assim, mas ele já está soberbo. Ele esqueceu de fato da onde veio. Eu conheço algumas pessoas que vieram aqui de uma situação muito difícil. Vieram de uma situação do país aqui, de um bairro, de uma localidade, de uma família bem desestruturada. E quando chegam num patamar que está um pouco melhor, o irmão já não dá mais atenção aos outros. O irmão já não consegue avaliar isso. Eu compreendo que existem fases da vida, mas também eu compreendo que o problema aqui dos discípulos é que eles pararam de lembrar da onde eles vieram, da onde Deus os tirou. Muitos de nós que estamos assistindo o Gol Six hoje, acabamos esquecendo da onde Deus nos tirou. Deus tirou você, querido irmão, de um lago de enxofre. Seus pés estavam ali numa areia movediça. Você, quando não conhecia a verdade, sua vida era uma vida louca. Bem, Deus advertiu o seu povo falando justamente isso. Quando nós nos esquecemos, irmãos, do que Deus tem feito por nós, quando o irmão esquece isso, é um sinal claro de que o coração do irmão se tornou endurecido. Esse é um sinal clássico de que o irmão esqueceu da onde Deus o tirou. Uma vez eu falei a vocês, num determinado sermão aqui, eu tinha um líder da igreja que era muito xarope. O camarada tinha muitas dificuldades, ele era muito grosseiro, às vezes era bruto, mandão e tudo. E ele era razoavelmente bem financeiramente. Tinha feito uma sociedade com outro rapaz. E, irmãos, esse camarada, pelo fato de ser alguém de posses em nossa igreja, ele mandava e desmandava, ele que comprava as coisas. Eu lembro que tinha ali uma briga na igreja lá, uma briga santa, vamos dizer assim. Uma briga, aquele que lhe entenda.
É, tipo os Mezengue e os Berdinazzi, sabe? A família lá, tinha muitas famílias aqui, família, não sei o quê, eu não posso falar. Família não sei o quê, família assado. E, irmãos, uma família deu banheiro, a outra família boicotou, o outro deu não sei o quê, o outro, e só Jesus na causa. E eu ali no meio, né? E aí, então, eu lembro quando eu cheguei lá, o banheiro estava um banheiro lindo, caro demais, mas o banheiro estava abandonado ali porque foi fulano que deu e deu do melhor material e como ele tinha posses e tal, e ninguém utilizou. E eu sei que era uma cisma, e eu chego no distrito nessa situação dessa cisma aí, dessas brigas entre eles lá. Porém, irmãos, esse irmão que era bem turrão, bem durão, e era de fato um irmão de posses, foi enganado pelo seu associado lá, pelo seu, como é que é o nome? O seu sócio. Foi enganado pelo sócio, e o sócio o roubou e deixou ele com uma dívida enorme e saiu. O sócio brigou com ele também, e, cara, com a BO deles lá. Irmãos, aquele cara passou de alguém de posses para alguém com muitas dívidas. O que ele tinha de recurso não pagava aquilo que ele tinha de dívida. E, irmãos, eu vi aquele cara cair do cavalo. Eu vi aquele cara definhar. É um fato de que algumas pessoas, quando recebem algum recurso financeiro, ou mesmo quando têm um pouco mais de liberdade, ou mesmo quando respiram novos ares, muitos deles querem ser antagônicos àquela vida passada. Eu compreendo que existem fases na vida, mas eu compreendo que você, querido irmão, não pode esquecer do que Deus tem feito por você. Não pode esquecer da onde você veio, daquele lugar que Deus tirou você. Os discípulos começaram a não lembrar mais. E os milagres e as coisas da igreja passaram a ser comum. Tem alguns irmãos que vão para a igreja e parece ser comum as coisas da igreja, porque é isso, aquilo, outro. O irmão cresceu na igreja, vê os milagres, e o sermão pode ser maravilhoso, mas o irmão sempre vai ter um pezinho para criticar. Por quê? Porque ele recebe tanta comida boa que ele não sabe do momento de sequidão de sua vida passada, ele nem lembra mais. Ele tem tantos banquetes que uma comida a mais, uma comida a menos, ou estragar, ou não ir para a igreja naquele dia, ou não ser sincero com Deus, parece não ser um grande problema, porque você sempre está envolto de coisas de Deus. Esse é um dos problemas de quem está dentro da casa do Senhor. Eu ainda mais falo a vocês que outros que conheci também, e é um fato, tinham uma atitude que se estivessem fazendo, eles acabam pensando que estão fazendo um favor a Deus por aceitar Cristo. Tem alguns irmãos falando, eu estou aqui na igreja, pastor, ajudando. Parece que é um favor que eles estão fazendo em devolver os dízimos, as ofertas ou ajudar. Saibam que o pastor da igreja adventista, ele é assalariado. Pastor da igreja adventista não ganha em cima dos dízimos e das ofertas. Por quê? Para que esses irmãos, essas pessoas que têm posses, não sejam as donas da igreja. Porque se imaginemos se o pastor ganhasse, como algumas igrejas evangélicas, em cima do apurado dos irmãos, né, daquela congregação. Aquele irmão de posse, o pastor faria de tudo para não perdê-lo. Por quê? Porque boa parte do salário dele ali está vinculado àquela ovelha que dá muita lã, aquele irmão de posse. Então, isso é um risco para o evangelho. Por isso que há uma estrutura, e a Igreja Adventista, ela tem essa estrutura de cuidar dos seus pastores. Pastor da Igreja Adventista nunca vai enricar, mas também você não vai ver pastor da Igreja Adventista por causa do salário e dinheiro, você não vai ver pastor da Igreja Adventista passando fome. O pastor que não é organizado nas suas finanças, de fato, ele se endivida, ele tem problemas, mas não por causa da questão financeira, daquilo que recebe, mas porque ele é descontrolado financeiramente. E você já deve conhecer alguns assim. É um fato de que quando nós olhamos aqui e conhecemos algumas pessoas, e eu conheci alguns desses que eles estiveram pensando que estão fazendo favor a Deus por estar ali ajudando na igreja ou por mesmo aceitar Jesus Cristo e que mereciam todas as bênçãos. Algumas pessoas se sentem que deveriam ser mais honradas dentro do reino da igreja do que outros. Por quê? Porque eles ajudam muito, porque eles fizeram muito, porque eles. Eu penso que devemos dar honra e glória àqueles que devem ter honra e glória. Mas maior do que eles é Cristo. Ele deve ser todo honrado.
Reconhecemos e reconheçamos aqui aqueles que trabalham na obra do Senhor, o corpo de ancianato, a liderança, o pessoal, quem está, a zeladoria, todos reconheçamos eles na obra do Senhor. Mais do que isso, reconheçamos o Senhor. A igreja é dele, a igreja não está estabelecida nos ombros de pastores ou nos ombros de irmãos. Deus é o centro e o controle e a pedra angular da igreja. Por isso a importância de você, querido irmão, avaliar como você está nessa obra. Lembre-se que é a missão que tem uma igreja, não é a igreja que tem uma missão. Então, se é a missão de Deus que tem uma igreja, você precisa parar e anotar se você está cumprindo a missão de Deus. Porque você é a igreja. É você, igreja, que deve cumprir a missão de Deus, não é o contrário. Portanto, se Deus nos desse o que de fato nós merecíamos, estaríamos todos queimados ali, se possamos dizer assim, no fogo do inferno. Se Deus desse para a gente o que de fato nós merecíamos. A falta de atenção a Cristo fez com que eles estivessem com o coração endurecido. O versículo 48, ele diz o seguinte. Marcos capítulo 6 versículo 48. Marcos capítulo 6 versículo 48 diz assim, ó. 6:48. Deixa eu ver aqui. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira. Ou seja, eles estavam no mar, remando. É um fato de que a falta de atenção não fez com que eles vissem a Cristo, porque o texto bíblico diz que eles pensaram que era o quê? Um fantasma, vocês lembram? Eles ficaram todos aterrorizados. Então, eles não prestaram atenção em Cristo, não prestaram atenção ali nas coisas do Senhor. Eles estavam tão ocupados no barco que eles simplesmente mal notaram Jesus quando ele começou a passar por eles. Jesus passa por eles e os caras não notam porque eles estavam tão absorvidos na situação de não deixar o barco afundar, eles estavam tão preocupados com as coisas que eles não estavam preocupados com a coisa do Senhor. Tem gente que está tão preocupada com o trabalho, com as coisas financeiras, com o seu bem-estar, com a sua própria família, com as coisas, e não se preocupam com as coisas do Senhor. Jesus está passando por seu lado, a mensagem está sendo pregada a você, estamos batendo a sua porta, estamos tentando, o Deus está tentando entrar na sua vida, mas o irmão está tão preocupado com um monte de coisa que ele não se preocupa com as coisas do Senhor, e isso é um problema para o crente. Por quê? Porque vai endurecer seu coração. Eu me lembro que o papai, ele se preocupava muito com essa questão de o dinheiro, o trabalho e pagar o colégio. O papai era uma pessoa muito séria, muito honesta. E eu não tive muito, tive, né? Mas do jeito do papai, né? Não tive esse carinho que a gente tem. Hoje em dia o mundo é diferente. Mas na minha época, quem é da minha geração vai saber, o amor de pai e de mãe não era esse amor de abraçar e não sei o quê. E aí, o que é que você quer? Tá bem? Não sei o quê. Era mais ou menos assim. A vida nossa era mais ou menos essa. E eu me lembro que uma vez eu escovei todo o sapato do papai. E o papai, ao escovar aquele sapato, isso me marcou. Ao escovar todo o sapato, o papai era seresteiro demais. Tinha ali os sapatos, os ternos dele colorido, né? Cada cor de um terno de sapato. E eu escovei todo o sapato, falei, papai, eu escovei todos os seus sapatos. E o papai disse, olha, tu não fez mais que tua obrigação porque eu te dou o colégio, eu te dou a comida, eu faço isso. Papai me deu um sermão ali falando para mim daquilo que ele fazia. Porque eu penso que hoje, né, com a cabeça de pai, eu penso que era a forma que o papai declarava que nos amava, né, pagando as coisas, fazendo as coisas, colocando na melhor escola, era a forma que o papai dizia que nos amava. Porém, irmãos, tem gente que só vai dar valor quando perde. Tem gente que só vai dar valor a Cristo quando perdê-lo. Endurecer o coração fez com que os discípulos tivessem apequenado suas forças. Eu, quando leio isso, eu percebo que eles estavam tão ocupados com as coisas terrenas que eles não davam a atenção devida a Cristo que estava passando por ele ali. É um fato de que tem irmão que está preocupado com recurso financeiro, preocupado com as coisas de casa, com problemas que estão vivendo, absorvidos nas situações de o barco estar afundando.
ali que não estão conseguindo gastar, investir o devido tempo na oração. Não estão conseguindo gastar e investir o devido tempo na leitura da palavra. Não conseguem passam o ano todo e porque eles têm que fazer os schedules deles e as coisas, eles não conseguem ler um livro do Espírito de Profecia. Eles não conseguem ali ajudar na obra da igreja. Pedem a eles, olha, esse ano foi escolhido fulano para determinado cargo, mas o irmão diz, eu não quero. Estamos entrando já na parte de outubro, né? Mês de outubro, que é o mês das eleições. É possível que você que esteja nos assistindo seja nomeado para algum cargo. Deus o chame. Tenha o coração aberto para servir a Cristo. Ai, pastor, já ajudei demais. Continue ajudando, porque ainda há muita seiva em você. Não abra mão de não fazê-lo. Pegue uma obra para poder fazer. Bem, eu falo isso para ti, por quê? Porque quando eu olho para a história deles, ele teria passado por eles e eles não teriam dado nenhuma atenção a tudo que Cristo fez, porque eles estavam tão absorvidos na situação e eles não teriam dado atenção alguma. É uma situação trágica, irmãos, quando nós que fomos redimidos pelo sangue de Cristo, ali um sangue precioso de Jesus Cristo, não conseguimos encontrar tempo para dar atenção a ele. Isso é horrível, isso daí é trágico para a vida do crente. O irmão é crente, o irmão quer ir para o céu, mas não tem tempo para o Cristo. Isso é trágico, não consegue perceber as coisas espirituais acontecendo. Como é difícil para um crente que não tem um tino espiritual. Sabe por que muitos não têm um tino espiritual? Sabe por que muitos não conseguem ver o inimigo entrando por determinadas áreas? Sabe por que muitos não conseguem ter ali, não conseguem sentir o cheiro do enxofre? Porque não têm familiaridade com as coisas de Deus. Não estão familiarizados na oração, não estão familiarizados na leitura da palavra, não estão familiarizados com as coisas do Senhor. E por isso que o inimigo vem, os rouba e o cara nem sabe de onde veio a pancada, nem sabe como se surgiu esse problema. Ele só sabe que está preso a uma situação que às vezes não consegue sair. Por quê? Porque este era o caso dos discípulos aqui. Essa é uma situação trágica quando nós fomos redimidos por Cristo, mas não conseguimos encontrar tempo para dar atenção a Ele. Imaginemos Cristo vindo todo final de semana à sua casa, todo pôr do sol à sua casa, e você está absorvido em um monte de coisa e Jesus está sentado na sala lá. Imaginemos no culto familiar para você fazer, Cristo está junto com você esperando uma baita de uma visita, veio à sua casa, mas você está tão preocupado com um monte de coisa que você já acorda correndo fazendo um monte de coisa e você não tem tempo para o Senhor. O Gol Six se coloca na porta, com o pé na porta aqui, para fazer você parar o momento para ter para o Senhor. Mesmo que seja de forma virtual, a gente quer colocar um pé na porta. Por quê? Porque a gente quer que o Espírito entre na sua vida, entre na sua casa, porque a modificação se dará se ele entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar na sua história e transformar seu coração de dentro para fora. Porque lembre-se que a verdadeira transformação sempre é de dentro para fora. Quando eu olho para essa situação trágica, eu percebo também a situação trágica de muitas pessoas. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, também falam sobre outra história que Jesus havia conversado com os discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, diz assim, ó: Marta e Maria. Olha essa outra história, se ela não é parecida. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou e disse a Jesus: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esses aqui são os irmãos que ficam fazendo a comida na hora do sábado, na hora do culto. Pastor, mas vai ter o almoço depois do culto. Tá lá o irmão, não assiste, tá lá o tesoureiro correndo para um lado e para o outro, mas ele não assiste o culto. Tá lá o ancião pensando em um monte de coisa, mas ele não assiste o culto.
Seu filho está copiando. O filho está vendo. Nós, pastores, precisamos estar lá no momento. O filho está copiando, o filho está vendo. O irmão chega atrasado na igreja, o irmão não vai, o irmão não olha as coisas. O filho está copiando. É um fato, irmãos, de que acabamos treinando aqueles que estão ao nosso redor quando cometemos esse erro de não ficar na melhor parte. Qual a melhor parte? Buscar ao Senhor. Tem gente que está tão absorvida no trabalho do Senhor que não busca o Senhor do trabalho. A obra é de Cristo e você precisa olhar porque isso endurece seu coração, porque era o que estava acontecendo com os discípulos aqui. Nós, nesses poucos minutos que me restam aqui, nós reservamos tempo para fazer o que amamos e é um fato. O irmão tem tempo para fazer o que ele gosta. O que ele gosta, ele tem tempo. Ah, o irmão gosta daquela novela, o irmão gosta daquele filme, daquela série, o irmão gosta de assistir o seu futebol, o seu jogo, o irmão gosta de fazer qualquer coisa. Vou te dizer, o irmão vai encontrar tempo para isso, porque ele gosta. Agora, irmãos, quando é a coisa do Senhor que você deveria gostar, você acaba não tendo tempo. A repreensão à igreja de Éfeso foi a seguinte: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Essa é a repreensão de Apocalipse capítulo 2, versículo 4. As sete cartas que foram escritas às igrejas que estavam na Ásia Menor, cada igreja representando uma era da cristandade, e a repreensão que Cristo dá à igreja de Éfeso é essa: eu tenho contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Será que você não está vivendo o período de Éfeso na sua vida? Deixando o amor de cuidar das coisas de Deus? As coisas de Deus estão parecendo ser uma coisa cotidiana e você perdeu o amor de ser as coisas do Senhor. Eu não sei não, viu, irmãos? Mas eu já disse uma vez, se minha esposa estivesse caída no chão, na vala, suja, e você, amigo do pastor, visse minha esposa caída e passasse ao redor dela e não a ajudasse, eu não sei se a minha amizade com você continuaria. Você está vendo a sua igreja caindo. Você está vendo ali esvaziando do hall de membros. Você está vendo algumas coisas acontecer e você não se levanta para abençoar sua igreja? Não se levanta para ajudar a obra do Senhor? Sei não se você tem relacionamento bom com Deus. Sei não se você está bem com Deus. É um fato de que quando nós olhamos aqui, nós reservamos tempo para fazer aquilo que amamos. E por isso que Cristo repreende a igreja dele aqui, quando ele faz essa declaração: tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Onde está o coração do crente hoje? Será que você está preocupado com um monte de coisa e não preocupado com as coisas do Senhor? Bem, o texto deixa claro em Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, onde estiver o teu coração, aí estará, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, diz o texto bíblico. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o quê? O teu coração. O irmão está preocupado com o tesouro que ele conseguiu alcançar aquilo. E ele trabalha firmemente para alcançar aquele objetivo. É o seu tesouro. Onde está seu coração? Aí. Se o inimigo roubar isso, você perdeu seu coração. Eu penso que você precisa modificar algumas concepções. Parar de ter o coração no dinheiro, parar de ter o coração, porque lembra que o dinheiro ou Deus Mamon, ele era um arqui-inimigo do Deus Jeová. E tem muitas pessoas que acabam ali dormindo uma noite ou outra com esse Deus Mamon, preocupados com isso. Será que este não é o fato de você reavaliar sua história? Porque aonde está o seu tesouro, também vai estar o teu coração. Porque, queridos irmãos, Colossenses capítulo 3 versículo 1, se, pois, fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É um fato, se você foi ressuscitado e você disse que foi batizado, entregou sua vida a Jesus Cristo e foi ressuscitado com Cristo, então a palavra diz: busque as coisas do alto. Busque estudar a palavra. Por favor, não me entenda mal. Eu não quero que você pare de trabalhar, que você pare de ganhar seus recursos. Não é não é esse o objetivo meu, de meu sermão. Mas se isso está custando perder o reino dos céus, então você tem que reavaliar.
Se isso está te custando, o gosto que você gosta ali, as coisas que você gosta, está te custando a não estudar a palavra, não se aprofundar nas coisas de Deus, a não se afogar no mar imenso de sua graça, você corre sérios riscos de estar morto, morto espiritual. A cura para um coração endurecido. Como é que eu faço, pastor, para curar um coração que está duro? Nós devemos primeiro reconhecer que o nosso coração não é reto. Você tem que reconhecer que a humanidade é uma lástima. Nosso coração não está reto. Sabe, se você não reconhecer suas falhas, e por isso que eu falei para você no sermão anterior, parar de tomar a dipirona, o remédio que sana a dor, mas quando você tomar o remédio que sana a dor, você tem que ir lá e saber qual é a causa dessa dor de cabeça, qual é a causa desse problema, qual é a causa dessa dificuldade. Quando você olhar para a sua vida espiritual e você perceber que está sendo muito afrontado, pergunte e avalie onde estou errando, o que devo fazer. Tenho que entregar meu coração a Cristo, tenho que ter uma vida mais de oração, tenho que ter uma vida mais de busca na presença do Senhor. É necessário que você também comece a investir mais tempo na palavra de Deus e na oração, como uma segunda medida para curar um coração endurecido. Tem que investir mais do que assistir sermão. Conforme a Rose falou ontem, mais do que você assistir os sermões aqui do Gol Six, não sei se ela falou no grupo ou foi aqui pessoalmente, mais do que você assistir no Gol Six aqui os sermões, você precisa se aprofundar na palavra, buscar mais em oração. Por isso que em nossas igrejas nós estabelecemos ali grupos de oração. Por quê? Porque eu sei que alguns demônios só serão expulsos com jejum e oração. Tem algumas coisas na sua vida que só serão retiradas da sua vida se você tiver jejum e oração. E é possível que essas provações venham à sua vida para fazer o seu coração se tornar mais humano. Porque se você fosse um filho mimado e sempre tivesse as bênçãos que você sempre ora ao Senhor, você estaria fora do reino. Mas Deus, às vezes, deixa alguns espinhos na carne para que nós estejamos sempre aos pés do Salvador. Porque se não fosse isso, era possível que nós o abandonemos. Mesmo estando dentro da igreja, como diz Bulhon em seu livro. Saibam que é necessário que você medite sobre as bênçãos de Deus em sua vida. Crie um caderno de bênçãos. Eu já criei. Meu caderno de bênçãos está ali. Peguei um caderninho velho e nesse caderno de bênçãos eu escrevi: olha, Deus abençoou isso, Deus abençoou isso, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo outro. No momento de angústia, sabe aonde eu me escondo? No meu caderninho. Eu vou lá e vejo, olha, Deus me livrou disso, Deus curou isso aqui, Deus ajudou aquilo outro, Deus me abençoou me dando isso. Eu reconheço ao Senhor no meu trajeto, no meu trajeto. Eu reconheço ao Senhor. E isso se torna um oásis no momento de angústia, porque eu sei que Deus esteve comigo no passado, eu sei que Deus está comigo no presente e certamente estará comigo no futuro, porque Ele já provou isso daí. Então, eu tenho como confiar em alguém que já provou que estaria comigo em todos os momentos. Você tem como confiar tendo um coração mais amolecido, e é possível que algumas lutas virão à sua mão para amolecer o seu coração e quebrar a sua crista. Parece que alguns problemas vêm não para te matar, mas vêm para te fazer alguém mais forte. E esses problemas, agradeça ao Senhor. Por quê? Porque se não fossem eles, talvez você não estivesse aqui aos pés do Salvador. Se você não estivesse passando por lutas e provação, talvez você não estivesse buscando. Ah, tá tudo muito bem. Ah, então você não vai estar buscando. Mas às vezes, quando nos bate um problemão, nós buscamos mais. O médico diz: tu não tem mais tempo de vida. A situação do seu casamento, da sua história, do seu filho, parecem ser irreversíveis. E você fala: só tem um lugar onde eu posso me esconder. Onde? No Senhor. É um fato de que eu termino o meu sermão aqui ao declarar a você que o nosso coração hoje, como está? Como é que está seu coração hoje? A nossa adoração, o nosso serviço na igreja é uma consequência, irmão, natural de um coração que está em paz com Deus. O irmão não trabalha porque também o coração dele não está em paz com Deus. Mas o seu serviço precisa ser essa consequência. Provérbios diz, capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você precisa guardar o seu coração para que o inimigo não entre.
Você precisa avaliar o seu coração ali para ele não se tornar duro para o Senhor. Você precisa avaliar porque guarda com toda diligência o teu coração, porque do seu coração procedem as fontes da vida. E por isso que eu estou falando a você, não deixe que o seu coração se torne endurecido, senão a vida se tornará muito dura a você. Porque é dela, do coração, que procedem todas as fontes de vida, como diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Que Deus ajude você, que o Espírito Santo esteja ao seu lado, te dando destreza, entendimento, clareza, para que você faça sempre a vontade do Senhor. Quer você hoje também receber essa porção de bênção? Quer você hoje ter o coração modificado? Quer que Deus comece a limpar e Ele vai limpar de dentro para fora? Participe conosco do Goal Six, desta oração. Puxe e chame a presença de Deus para dentro do seu trabalho, para dentro da sua casa, para dentro da sua história. Comece a iluminar o ambiente, tendo a presença do Senhor. Comece a estudar a sua palavra. Comece a buscar mais as coisas de Deus, porque os seus olhos vão começar a se iluminar. Todo o seu ser vai se iluminar. Se você fizer isso, certamente Deus se levantará por você e te dará a bênção que você tanto quer. Por quê? Porque todo pai que ama um filho quer dar bênçãos a ele. Bem, vamos então orar e buscar a presença do Senhor. Irmã Rose? Pode tirar a gravação, pastor?